Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclay Revestimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valclay Revestimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla que nós chamamos, né? Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem dois pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, né? A temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê? Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem de utilização, pode obstruir essa passagemzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valclay Revestimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço. Olá, alunos do Universo do Mecânico, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC, seu Universo do Mecânico, com mais uma hora de informação técnica, dicas, detalhes. Viram aí a chamada de um dos nossos parceiros, né, um dos nossos patrocinadores, a Valclay. Hoje, terça-feira, teremos ao final da aula, aqui ao vivo, para quem está nos acompanhando na aula ao vivo, o sorteio de mais uma camisa alusiva aí à seleção brasileira, à Copa do Mundo. Então, no final da aula de hoje, para quem estiver linkado, não precisa fazer nada, só você estar linkado na aula de hoje, estará participando do sorteio aqui de mais um presente da Valclay para você, nosso aluno. Sejam todos bem-vindos à nossa aula técnica de número 13 de 2014. Hoje, aula de terça-feira, teremos um encontro sobre a linha Renault, falando sobre Sandero e Logan com motor 1.6 Flex. Sejam bem-vindos Edivaldo da Silva Reis, Gentil Serafim Gomes, André Amorim, Alessandro Tomás, Davis Farias, Antônio Mendes Dutra, Edu Pereira, Edivaldo Silva, Evandro, Genésio Steigler, Geraldo Haroldo Roque, Giva Brás, Autopeças Fabiano, José Rodrigues Lima, Juliano Ferreira, Leandro Ferreira, Leandro Luft, Ludovico Martino, Marcelo Fonseca, Marcos Gutierrez, Sinara Nogueira, entre tantos alunos aqui em mais um treinamento, mais uma aula no seu Universo do Mecânico. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos já à chamada da aula de hoje. Injeção eletrônica, né? Do Sandero e Logan 1.6 Flex. Sistema Siemens 3134. E olha, hein? Parece que começou ontem as aulas, né? Aula 5 já desse tema. Hoje,
Sensor, parte 2. Como vão rápidas, né? As semanas, os dias, os meses, o ano, né? Já o 5º encontro de terça-feira sobre a linha Sandero e Logan. E a aula de hoje, sensor, parte 2. Vamos já ao tema específico. Aula passada, abordei rotação mais PMS do Sandero e Logan, ou seja, através de um sinal de um componente, que é o sensor de rotação, mas em virtude dos dentes que estão lá no volante do motor e a ausência de 2 dentes, nós temos as condições da ECU desse sistema poder calcular, além da rotação do motor, ainda o PMS dos cilindros gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Então, de uma única peça, que é o sensor de rotação, se tem a informação da rotação e também do ponto morto superior. Então, não tem neste carro o sensor de fase. Só tem rotação e PMS. E só por aí o módulo já consegue fazer todo o mapeamento do banco a banco, ou seja, cilindros 1 e 4, 2 e 3. Ah, mas e o fase, se ele não tem fase? O fase é feito via software, ou seja, na primeira desaceleração do motor, o módulo altera a injeção do cilindro 1. Assim que houver a queda, já sabe que ali é o cilindro 1. Depois é só fazer a contagem, né? Se era 1 e 4, 2 e 3, 1 e 4, 2 e 3, descobriu quem é o primeiro? 1, 3, 4, 2. Ou seja, é só fazer a contagem. 1, 3, 4, 2. É só descobrir quem é o primeiro, pessoal. Depois fica fácil. Não tem como ter erro. Porque é 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Descobriu quem é o primeiro? Só seguir a sequência. 1, 3, 4, 2. Então, só com essa informação de rotação em PMS, já é mapeado toda a injeção, toda a ignição. Lembrando que nessa linha da aula passada que eu falei do sensor de rotação, é a peça que se troca bastante. Ou seja, é um item que apresenta, sim, bastante manutenção. Ok? E comentei também, né, dei aula para vocês sobre o VSS, né? É interessante, pessoal, nesse modelo de carro, como que tem sensor encaixado. Sem brincadeira. O VSS não usa parafuso. Ele é só encaixado no câmbio. Não tem trava, porca, prisioneiro, parafuso, nada. É tudo via plástico, lógico. Tem a trava plástica na própria carcaça do sensor, né? 2 orelhinhas. Mas ele encaixa ali empurrando. Ele sai puxando. E, por curiosidade, os 2 outros sensores da aula de hoje, né? Já aproveitando e falando que na aula de hoje, sensor parte 2, falaremos sobre o sensor MAP e o temperatura do ar. Ambos também são só encaixados. Não é possível isso, Escopino. Você está brincando com a gente. O VSS é só encaixado. Vocês viram na aula passada. O MAP é só encaixado. E o temperatura do ar, só encaixado. Nenhum deles tem trava, cupilha, um araminho, uma arruela, um parafuso, um prisioneiro, uma porca. Todos eles têm um encaixe plástico. No caso do MAP, um anel de borracha que ajuda a segurar. Só isso. Mas fixação mesmo, eles não têm. É uma grande curiosidade isso, pessoal. Nossa Senhora, é realidade de mercado. Claro, cada montadora adota um padrão. Não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Funciona. Não escapa o MAP, temperatura, o VSS. Estou dizendo na hora de fazer a manutenção. Acaba muito pelo contrário, né? Facilitando.
mas é curioso você não ter itens que fixam esses importantes sensores do sistema de injeção eletrônica Siemens 3134. Belezinha? Então vamos lá falar sobre o MAP e o sensor de temperatura do ar admitido. Vamos lá. Introdução para vocês. Neste segundo encontro sobre os sinais de entrada, veremos como se forma o sinal da densidade do ar admitido, com base em dois sensores distintos, MAP e temperatura do ar. Pessoal, não é 2 em 1, não é uma peça única, que você tem o MAP e na mesma carcaça o temperatura do ar. Não, negativo. Este carro é um dos poucos modelos que nós temos MAP, temperatura do ar. Ou seja, são dois conectores, são dois sensores separados. Ambos vão estar no mesmo lugar, ou seja, fixos no coletor de admissão, né? Ambos têm que medir alguma coisa dentro do coletor, seja a depressão, seja a temperatura do ar, ok? Só que as peças nesse modelo são separadas. Diferente de outros modelos, né? A maior parte dos carros utilizam o sensor de densidade, onde MAP e temperatura do ar, embora tenham respostas separadas, eles pertencem a um mesmo sensor, uma peça única, né? A resposta é diferente, é separada um do outro, mas ambos estão na mesma peça, que é o sensor de densidade, usa só um conector do chicote. Aqui não. Aqui no Sandero, no Logan 1.6, 8 válvulas, temos as peças separadas, 2 chicotes. Belezinha? Então vamos ao Sandero e o Logan. Boa aula a todos. Participem, enviem perguntas, né? Comentários. Vamos lá. A nossa diagramação do sistema Siemens 3134. Bem no centro ela, a unidade de controle eletrônico, e do lado esquerdo a setinha entrando na unidade, os sensores, todos eles aí, ó, MAP, que é a aula de hoje, rotação em PMS, temperatura do motor, lambda, detonação, temperatura do ar, que também é a aula de hoje, posição do pedal, borboleta e o VSS. Então vejam que o VSS e o rotação já estão com um asterisco. Foi a aula passada. E a aula de hoje, MAP e temperatura do ar. E do outro lado temos os atuadores do sistema. Vamos lá a esses detalhes desse carro, né? Para calcular a densidade do ar admitido, precisamos ter o sinal de rotação e, em conjunto, um sinal do sensor MAP com a entrada do ar. Uma temperatura, né, que indica aí a densidade. Então, a somatória do MAP com a temperatura do ar, nós temos que ter o que? A densidade do ar. E a rotação pelo RPM, pronto, já dá para mapear o sistema. Se você tem rotação e tem densidade, temperatura, né? Você tem essa somatória, você já calculou a densidade do ar admitido. Já dá para calcular qual vai ser o avanço, quanto de combustível tem que injetar e por aí vai. Tá ok? Vamos lá falar sobre a localização desses componentes, né? MAP e o temperatura do ar admitido. Vamos lá. Então lá no motor, né? Onde estão? O sensor MAP está posicionado bem no coletor de admissão, servindo como fixação um anel de borracha. Apenas! Ou seja, não tem parafusos, travas, porca, prisioneiro para fixar esse componente. Ele é só encaixado. Aliás, muito, mas muito cuidado na hora de retirar o MAP, hein, pessoal? Muito cuidado.
tá? Porque, ó, ele é encaixado e lá temos um anel O-ring. Na hora de retirar ele, se você torcer o MAP, quebra a ponta dele. Então, tem que elevá-lo por igual, né? Usar ali as duas mãos para puxá-lo. Se puxar inclinado, a ponta dele quebra lá dentro do coletor. Né? Além de perder o MAP, você tem que desmontar o coletor para tirar o pedacinho quebrado. Tá? Então, muita atenção. Olha uma curiosidade que já chama de cara aí, né, na visualização. Olhem quantos fios tem no conector do MAP, pessoal. 1, 2, 3. Só de olhar esse conector, pessoal, dá para ver já, né? Peraí. Ele não pode ser MAP mais temperatura do ar. Ele é só MAP. Mais adiante, vamos falar sobre o outro sensor de temperatura do ar. Olhem ele na lateral aí, nessa foto mesmo, ó. Um conectorzinho pequenininho. Depois vamos ver mais em detalhe esse sensor, tá? Mas só para visualizar aí os dois componentes. Um pertinho do outro. MAP mais temperatura do ar admitido, tá? Eles estão bem próximos mesmo, tá? MAP significa Manifold Absolute Pressures, ou medidor de pressão absoluta. É a forma, é um componente que mede, que dá a informação da pressão absoluta. De onde? Do coletor de admissão. Ou seja, a informação, pessoal, para o módulo tem que ser aonde? Antes da borboleta ou depois da borboleta? Ou acima da borboleta ou pós-borboleta aceleradora? Obviamente, para baixo da borboleta, após a borboleta. Porque é ali que vai ficar o quê? Condicionado à depressão, né? Ou a pressão positiva ou negativa no coletor de admissão. E aí, pessoal, pensem, subentende-se. Quando você tem muita depressão, ou seja, muito vácuo no coletor, precisa de muito combustível nos bicos ou pouco, né? Ou um TI pequeno ou um TI grande nos bicos injetores? Pensem e respondam rápido. Se tem muita depressão no coletor, a borboleta vai estar fechada. Se ela está fechada, não tem muita aceleração. Vai injetar pouco. Então pensem nisso. Se o sensor MAP indica um sinal muito alto, é sinal que a borboleta está fechada. Automaticamente, o tempo de injeção tem que ser baixo. Agora, ao contrário, quando você pisa tudo no acelerador e o módulo abre o corpo de borboleta. Abre a borboleta! O que nós temos no coletor? Um valor de depressão baixíssimo ou alto? Baixíssimo. Praticamente não se tem quase que vácuo no coletor nesse momento, porque a borboleta está aberta. O sinal do MAP vai cair lá para baixo, quase zero. O que acontece? Quando você tem um valor, né, de depressão, né? Não estou falando sinal de tensão, tá, pessoal? O valor de depressão praticamente zero, tá? O módulo entende que precisa injetar combustível. Aumenta o TI, aumenta o tempo de injeção. É assim que trabalha, é assim que funciona. Tá? Então você tem o quê? Na variação do MAP, automaticamente o cálculo do tempo de injeção, porque é a densidade do ar admitida, o que é muito importante para os cálculos de rotação densidade do motor. Tá? Por onde entra esse ar? Qual é a peça-chave no carro que determina se o motor vai estar em marcha lenta, em média, em baixa, em alta rotação? Por onde que entra esse ar no motor? Está aí, ó, Sandero 1.68 válvulas, ó. Tirei a tampa do filtro de ar e o elemento filtrante. Olhem ali, ó, o tamanhinho, né, da pequena entrada de ar. Olha o tamanho do corpo de borboleta, né? Estão vendo no filtro de ar? O orifício minúsculo ali?
por ali que entra o ar. A entrada do ar se dá por ali. E isso tem tudo a ver com o sinal do MAP. Eu expliquei. Borboleta aberta, entra bastante ar. Automaticamente, teremos um giro do motor mais alto. Automaticamente, aumenta o TI. Aumenta o tempo de injeção. Borboleta fechada, diminui a entrada de ar. Diminui a rotação. Automaticamente, diminui o tempo de injeção. Entenderam? Tudo tem uma relação lógica. Já falei algumas vezes aqui no MEC. Qual é a peça que limita a rotação do motor? Ou que determina a rotação? É a borboleta aceleradora. Pensem sempre nisso. Se a borboleta está fechada, ou o veículo está em marcha lenta, ou está, né, em freio motor. Não tem outro jeito. Se a borboleta está totalmente aberta, o cara quer andar, injeta combustível, que a história agora é pisar fundo no acelerador. Tá? Vamos lá, falar então sobre essa entrada de ar aí que eu mostrei para vocês, né? A grande. A informação enviada para a ECU é o valor relacionado diretamente com a passagem do ar admitido, que passa pelo corpo de borboleta. E pela variação de pressão no coletor se obtém essa medida. Então, pessoal, o MAP é quem dá isso aí para o módulo. Quanto de ar está entrando? Agora tem um outro fator, né? Qual é o peso desse ar? Uma coisa é quantidade, outra coisa é o peso. Se está leve, se está pesado, porque há variações nisso também, né? Como que eu penso nisso? Para falar para vocês. Balão de festa junina. Está inflado. Com ar frio. Ok. Quanto de ar tem ali nesse balão de festa junina? Se colocar ar quente, é a mesma coisa. É o mesmo espaço, a mesma quantidade de ar cabe no balão. Se o ar está quente, se o ar está frio. A quantidade é a mesma. Agora, a temperatura desse ar. Um balão com ar frio, ele sobe? Não. Ele cai. Porque tem o peso do ar, mas o papel, ele vai cair. Mas cai lentamente, né? Mas ele cai. Um balão cheio de ar e esse ar aquecido, ele sobe. Por isso, pessoal, que tem que ter o sinal do MAP e da temperatura do ar admitido. Não é um ou outro. Tem que ter os dois. Aí sim que o módulo sabe a quantidade e o peso que vai dar a densidade do ar admitido. Tá? Pensem sempre nisso. Tá? Como que funciona o MAP? Né? Olhem a ponta dele, pessoal, os anéis O-ring, que fixa ele no coletor. O que prende esse MAP do Sandero, né, do Logan, lá no coletor, é o anel O-ring. É ele, pessoal. É ele. Tudo bem, onde ele entra, o orifício lá no coletor, é um tubinho longo, tá? Bem justo. Encaixa ali. Então, quem segura o MAP é o anel O-ring. Essa cabecinha, né, azul que vocês estão vendo aí, ó, na tela de vocês. E o sensor é extremamente pequeno. É uma peça pequena, porque ele é só MAP. Ele não é MAP e temperatura do ar. É uma peça só. São só 3 fios. Tá? Como que ele funciona lá no motor do carro? Né? Qual é o princípio de funcionamento dele? Né? Bom, primeiro, ele tem 3 fios. Ele recebe positivo constante num fio, negativo constante no outro. A resposta vai ser a variação do seu diafragma ou membrana interno de acordo com a depressão. Vamos lá. Funcionamento. Conforme temos uma variação no coletor, haverá a variação, né, da pressão da sua membrana interna e a alteração do sinal de resposta. Com a ignição ligada e motor parado, ele já informa a pressão atmosférica local.
Olhem que interessante. Conforme varia a depressão no coletor, o vácuo, mas a depressão, que é o nome mais técnico, há variação dessa membrana dentro do sensor. Temos positivo e negativo. O sinal de resposta é essa variação. Então vai variar de 0 até no máximo 5 volts. Tá? Essa é a variação possível. Menos que 0 não tem jeito, mais que 5 também não tem jeito. Tá? Agora uma curiosidade, né? Só a chave ligada já se mede. Mede o quê? A pressão atmosférica local. Mas espera aí, Scopino. Motor ligado não tem vácuo no coletor. É isso mesmo, não tem. Não é para ter. Ele mede o quê? A pressão atmosférica. Isso fica gravado. Porque isso varia um pouco de local para local, né? Temos a pressão atmosférica numa cidade. No litoral, a pressão atmosférica é mais alta. Nas montanhas, né, nos picos, a pressão atmosférica é menor. Ou seja, temos variações de pressão de acordo com a posição, né, em relação à altitude em que está o carro. Ao nível do mar, temos mais oxigênio. Nas montanhas, nos picos, quanto mais alto, menos oxigênio, né? Não é isso? Amanhã, o time de futebol do Botafogo vai jogar 3.000 metros ao nível do mar. Acima do nível do mar. Já estão com medo de jogar lá. Por quê? É desumano, né? Para você respirar a 3.000 metros acima do nível do mar, a quantidade de oxigênio já é menor. Bem menor. Se o ser humano tem dificuldade para respirar, o carro, pessoal, também não vai ter? É claro que vai ter. O carro respira o mesmo ar, o mesmo oxigênio que a gente, né? Então também vai ter diferença. Por isso que precisa desse fator de correção, ok? Bom, são 3 fios no sensor MAP, vamos vê-los. 3 fios aí no sensor MAP, é pequenininho esse sensor, né? Vamos falar sobre eles então, ó. 3 pinos, sendo A, B e C. Pino A, positivo, né? É os 5 volts que chega para o MAP, vem do pino 15 do módulo. Pino B é o pino 16 do módulo, é o sinal. Pino C é o aterramento, é o pino 78 do módulo que aterra o sensor. Para se terem uma comparação e um efeito de teste, em marcha lenta, o sinal de resposta do MAP é em torno de 1,5 volt, então de sinal de resposta. Conforme vai acelerando, ele vai aumentando. Tá? Se eu pisar tudo no acelerador, o motor subir o giro, ele vai bater lá uns 4 volts. Na hora que eu tiro o pé do acelerador, aquele motor daquela variado, né, cai a rotação rapidamente, depois volta, né, faz o dash pot, ele cai quase a 0 e depois volta para 1,5. Então é assim, em marcha lenta, cerca de 1,5, na aceleração ele vai subindo, quando tira o pé do acelerador, que a borboleta fecha, faz o dash pot, ele cai perto de 0, meio volt, depois volta para 1,5. Tá? Então está aí o sensor MAP de 3 fios daqui do Renault Sandero, Renault Logan para vocês. Painelzinho de instrumentos com todas as luzes acesas e vamos a mais uma dica dessa nossa aula. Além de possíveis falhas do próprio componente, podemos ter a sua contaminação pelos vapores de óleo do blow-by. Portanto, podemos retirar o sensor MAP com cuidado, né, que eu falei para vocês, cuidado para não quebrar, porque ele resseca ali o anel O-ring ali dentro, né, tá? Retira com cuidado, aplica limpa-contato lá no sensor para tirar possível formação de sujeira. Depois, aplique levemente, né, com o dedo, vaselina
ou até graxa, se for o caso, no anel O-ring e encaixa o sensor. Não encaixa ele a seco não, que depois para tirar tem dificuldade e vai quebrar o sensor. Belezinha? Vamos ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência ainda aqui sobre o Renault Logan, Renault Sandero. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvula. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você na primeira montagem seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando ao segundo tempo dessa nossa aula aqui, sobre o Renault Sandero, Renault Logan, falando sobre sensor MAP e sobre temperatura do ar. Última telinha, né? Pelo menos as últimas duas telinhas sobre o sensor MAP, só para fechar uma questão técnica. Isso não vale só para o Renault Sandero, Logan, vale para um aspecto geral, tá? Pus aí na telinha, né? O sincronismo do motor 1.6 8 válvulas, tá? Mas o que mais importa para mim é passar o seguinte para vocês, tá? Sincronismo. Parece algo muito simples, mas sensor MAP com sinal de resposta acima do comum, né? Um valor mais alto que a média, que é 1,5 volt nesse caso, ou oscilação, pode ser indicação de erro de sincronismo mecânico do motor ou má vedação de válvulas do motor, tá? Então, pessoal, tudo que vai influenciar nessa depressão, né, ou pressão negativa do motor, tá? Porque ela não oscila muito. Tem oscilação? É claro que tem oscilação, né? É um motor 4 cilindros. Se fosse um motor 10 cilindros, a oscilação ia ser menor, mas não tenha dúvida. Se fosse um motor 12 cilindros, a oscilação do MAP ia ser mínima. Se fosse um motor 3 cilindros, a oscilação é maior. Por quê? A quantidade de cilindros altera a oscilação do MAP. Porque a distância entre a abertura de válvula de admissão de um e outro cilindro. Concorda? No 4 cilindros, demora o quê? 1/4, né? Meia volta, aliás, né? Meia volta do virabrequim. Ou 1/4 do comando, né? O motor 8 cilindros não é meia volta. A distância entre um e outro cai para 1/4. Então, quando você tem um motor 4 cilindros, tem uma alteração de MAP. Ele não fica paradinho. Fica sempre alternando, mas numa faixa pequena. Quando você tem uma má vedação de válvula, uma válvula trincada, uma válvula presa, carbonizada, a oscilação é bem maior. E ele tende a ficar com um sinal mais alto. Tá? Então, sincronismo do motor afeta diretamente o sinal do MAP. E não adianta trocar o MAP. Ah, o MAP está oscilando. Coloca o novo. Ah, oscilou de novo. Ah, está com defeito novo. Põe outro novo. Não adianta.
O defeito não é um defeito do sensor, é um defeito mecânico, ou má vedação de válvula, ou erro de sincronismo da correia dentada. Beleza? Fechado então o assunto do sensor MAP. Vamos lá falar sobre o outro sensor dessa noite. Temperatura do ar admitido. Pessoal, onde está o sensor nessa foto aí, ó? Dá para ver o MAP, não dá? É, o MAP, dá para ver o MAP ali embaixo, ó, 3 fios. Pois bem, no círculo vermelho aí, ali dentro, está encaixado o enorme, o gigante, pequenino, sensor de temperatura do ar. E de novo, né? Encaixado. Não tem parafuso. Vamos então a este assunto a partir desse momento. Falar sobre um outro sensor. Temperatura do ar admitido. Bom, é o sensor ACT. O que é ACT? Air Coolant Temperature, né? Sensor de temperatura do ar admitido, que também fica apenas encaixado no coletor de admissão, sem parafuso de fixação. É o sensor que informa a ECU em forma de tensão elétrica, a variação da temperatura no coletor de admissão. Então é uma espécie de termômetro. Só que, nesse caso, um termômetro do ar. O ar de onde? O ar que está dentro do coletor de admissão. Então, é a temperatura do ar admitido, que já passou pela borboleta. Não é o acima da borboleta, é o abaixo da borboleta aceleradora. Então, assim, nós temos um sensor que também é importante, tem a sua função bem definida e ajuda, dá base para o módulo calcular essa tal da densidade do ar admitido. Tá? Então, ele é também um sensor importante. Embora seja um sensor, pessoal, extremamente simples. Ou seja, é uma resistência, só que é chamado de termistor, tá? Vamos lá. Falar agora sobre a sua função. Olha aí o sensor encaixado, né? Na outra foto, né? Estava meio esquisito, não estava? É, pessoal, mas olha o tamanho do sensor. Olhem lá, ó, um conector de 2 fios e o sensorzinho encaixado, ó. É só encaixado no coletor. Pessoal, olhem como é pequeno o sensor. O conector elétrico é maior que o sensor. Estão vendo, ó? Olha o tamanho do conector. Olha o tamanho do sensor que está encaixado. O conector elétrico, né, que é um terminal de 2 fios, é maior que o próprio sensor. Tá? Então está aí a peça bem simplesinha, bem pequena, tá? E é só encaixada lá no coletor. Vou falar sobre a função dela, tá? Função. O sensor de temperatura do ar admitido mede, né, a temperatura, vai dar a informação necessária para o módulo calcular a densidade do ar através de um resistor do tipo NTC, que é coeficiente negativo de temperatura. Tá? Por que se usa um termistor NTC? É uma variação inversamente proporcional. Toda resistência elétrica, pessoal, por natureza, aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Isso é o comum. Ele é invertido. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. Tá? Por isso que ele é chamado de NTC. Porque o PTC, o positivo, ele aumenta a temperatura, aumenta a resistência e ele aquece. Né? Por exemplo, uma resistência elétrica do chuveiro, ela é PTC. Né?
uma resistência de aquecimento da marmita aí da hora do almoço, é PTC. Uma resistência de aquecimento do coletor de admissão, também é PTC. Aqui não, ele é NTC. Assim, uma corrente elétrica de 5 volts constante passa pelo resistor, que tem sua resistência alterada de acordo com a variação da temperatura do ar no coletor. Então esse NTC vai ter uma variação de resistência de acordo com a sua temperatura. E qual que é a sua temperatura? A temperatura do coletor de admissão. Então, se o ar está quente ali, ele vai estar quente. Aumenta a temperatura, diminui a resistência elétrica. Se o ar que está entrando no coletor está um ar frio, um ar gelado, o coletor vai estar gelado, o ar lá dentro gelado. A ponta do sensor também vai estar mais gelada. Por exemplo, teremos ali uma temperatura de 5 graus, 0 graus. Temperatura baixa, resistência lá em cima, alta. E aí o módulo faz a adequação. Aqui eu expliquei para vocês, né? Um balão de festa junina. Quanto ar cabe lá dentro no balão de festa junina? Sei lá, 10 litros de ar. E com ar quente, 10 litros de ar. Mas o balão com ar frio, ele cai. Um balão de festa junina com ar aquecido, ele sobe. Porque o peso do ar no balão frio é 1. O peso do ar no balão quente é outro. É mais leve, ele sobe. Então o ar que entra no motor, o seu peso, a sua densidade altera em muito, né, a quantidade de combustível a ser injetada. Por isso que para o módulo calcular, né, a densidade do ar admitida, ele junta a informação do MAP e do temperatura do ar admitido. Junta os dois. Mais a rotação do motor, consegue mapear adequadamente o sistema. Vamos ver o sensor em detalhes? Olhem o tamanho do sensor. Estão vendo? Olha o tamanho do sensor. É lógico, a foto aí está ampliada, né? Está ampliada para vocês, né, visualizarem. Pessoal, é pequenininho. Olhem o encaixe dele ali, ó, as orelhinhas de encaixe, né, do sensor. É pequenininho. É bem pequeno. Não tem parafuso, não tem trava, não tem prisioneiro, porca, nada, tá? Então, do conector saem 2 fios e nessa ponta plástica temos ali o resistor NTC que fica em contato com quem ali, pessoal? Com o ar ali no coletor de admissão. Ele está em contato literalmente com o ar, porque ele mede a temperatura do ar admitido. E essa variação da temperatura, ela é rápida ou ela é lenta, pessoal? É uma variação lenta, progressiva. Não é tão rápida assim. Por isso que um resistor, né, NTC, consegue aí, né, transpor esse valor da temperatura em alteração da resistência elétrica. Então, pessoal, o sensor de temperatura do ar, assim como a temperatura da água, a variação de sinal, ela é lenta e progressiva. Tá? É uma variação lenta e uma variação progressiva. Não é rápida, né? O ar não aumenta a temperatura rapidamente. Não, ele vai progressivamente alterando. E isso faz com que já altere de imediato o tempo de injeção. Adeque a quantidade de ar que está entrando ao tempo de injeção e ao mapeamento da ignição. Vamos lá. Valores. Bom,
são apenas 2 pinos no sensor de temperatura do ar, um pino a aterramento, o outro pino, pino 2, presta atenção, ó, é o positivo 5 volts com controle de tensão. Então o módulo envia 5 volts e mede essa queda, tá? E tem a tabelinha aqui de teste, né, ó, tabelinha de teste, né? Vamos lá. Conforme aumenta a temperatura do ar, observem que diminui a resistência elétrica. Olha que legal, ó. Temperatura do ar, 10 graus Celsius, resistência 3.700 ohms. 40 graus, 1.100. 70 graus, 400. 80 graus, 300 ohms. Então, quanto mais quente o ar, menor será a resistência elétrica. Agora, uma curiosidade. Pessoal, nesse carro, o sensor MAP, ele é uma peça, temperatura do ar, outra peça. Quantos fios nós temos nos 2 sensores separados? 3 do MAP, 2 do temperatura. Temos um total de 5 fios e 2 sensores distintos. Enquanto que, pessoal, os sensores conjugados, né, ou chamados de sensor de densidade, que é MAP, mais temperatura do ar, os dois numa única peça, eliminam o aterramento, porque o aterramento faz o mesmo para os dois lados, né? Caem de 5 para 4 fios. É melhor, com certeza. Mas isso varia de projeto para projeto, montadora para montadora. Então, entendam. Aqui no Logan, são 2 sensores, 2 conectores, 3 fios do MAP, 2 para temperatura. Mas tem motores que usam um sensor conjugado, um conector elétrico só, em vez de 5 fios, 4 fios. Um aterramento, um positivo do sensor de temperatura, 5 volts do MAP e a resposta do MAP. Em vez de 6 fios, caiu para quanto? Caiu para 4. Em vez de 5 para 4. Em vez de 5, cai para 4 fios. Legal? Vamos lá a mais uma foto da unidade de comando eletrônico. Está aí na telinha de vocês, né? Pertinho lá da bateria do Renault Logan e Sandero. E claro, mais uma dica aqui para vocês. Vamos lá. Dica desta parte da aula. Se o sinal do sensor de temperatura do ar estiver muito diferente do sinal do sensor de arrefecimento, confira se um dos dois não tem problemas, pois os seus valores ficam próximos. Não é exato, mas fica ali razoavelmente próximos, tá? Dá para dar um efeito de comparação, sim. Então, MAP é um sensor específico, temperatura do ar, eu posso comparar o sinal dele com o outro NTC, que é o sensor de temperatura da água, tá? Então, dá para efeito de teste compará-los. E também, para efeito de falhas, né? O módulo usa como informação do sensor do ar defeituoso uma base do sensor de temperatura da água. Dá para ter uma pequena referência, o que já ajuda muito. Então, um acaba complementando o outro. São 2 sensores de temperatura. Belezinha? Vamos lá. A perguntinha da nossa aula. Pergunta aí na tela. Vamos ver. O sensor MAP apresenta muita falha aqui nesse sistema? Dá muito problema? Se troca bastante MAP? Posso comprar MAP e deixar no estoque à vontade, que tu vai trocar mesmo, né? A resposta é não. O MAP é um componente que raramente apresenta falhas. Belezinha?
vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MT Thompson, e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. A dica hoje é o sensor temperatura linha Fiat, Palio, Uno, Fiorino, quando painel, o sensor de temperatura do painel. Na linha Fiat, no Palio, quando utiliza um sensor vermelho, é o sensor indicador de temperatura analógico, o ponteiro, mais utilizado no Palio, no Uno, na Fiorino, acima de 1990. Abaixo de 1990, utiliza um sensor preto, também indicador de temperatura do painel. Muda um pouco a resistência, cuidado com a aplicação. Falando em aplicação, quando lâmpada, utiliza um sensor 3046, muito com 3042. No erro da aplicação, você vai verificar, você vai perceber que a lâmpada ficou querendo acender, mas não é um erro no painel, é um erro de aplicação. E quando há dois modelos diferentes no painel, lâmpada e ponteiro? Fácil de identificar, gente. É utilizar o sensor duplex 3071. Um terminal vai indicar a temperatura no painel no ponteiro analógico, o outro terminal com aterramento na carcaça vai acender a lâmpada de advertência. Para que não haja erro de aplicação, utilize sempre o nosso mini catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Juliano Ferreira de Freitas fez a seguinte pergunta. Olá, Escopino. Temos nesse modelo muitos problemas de assentamento e válvulas? Sim. Fica atento, tá? Pessoal, motores flex, a quantidade de problemas de assentamento de válvulas é algo assim gigantesco, tá? Gigantesco. Muito atento, tá? E lógico, você vê pelo sinal do MAP essa oscilação. Como que você comprova isso sem tirar o cabeçote? Dica então, muito importante. Meça vazão de cilindros. Eu não falei compressão, eu falei vazão de cilindros, tá? Compressão é aquele teste que você tira as válvulas do motor, desliga o sensor de rotação ou a bobina e os bicos, tá? Que é mais fácil, e aí coloca o relógio em cada um dos cilindros, pede para um companheiro dar na partida, né? E aí você vai medir a compressão do motor. Não é isso. É para medir a vazão de cilindro. Como que eu meço vazão de cilindro? É uma outra ferramenta, não é de compressão. A vazão de cilindros tem dois relógios. Um para medir a linha de ar comprimido e uma para mostrar a vazão lá no cilindro. E não é dando na partida. Eu tenho que colocar cilindro por cilindro. Então, ó, cilindro número 1, coloco ele em combustão, ponto de combustão. Pistão lá em cima, válvulas fechadas. Tiro a vela, coloco a ferramenta no lugar da vela, peço para um companheiro deixar a marcha engatada e pisar no freio para o motor não girar, ou segurar com a ferramenta a ponta do virabrequim, né, em caso aí de carros automáticos, tá? Aí você vai injetar o ar e medir a sua queda. Ou seja, um motor em condições normais de vedação pode ter uma queda máxima de 25%. No máximo estourando. O normal fica uma queda na faixa de 10%. 25% já é alta, né? Mas ainda é tolerável. O normal é uma queda de até 10%. Então esse teste você faz cilindro por cilindro. Eu injeto ar e vejo quanto de queda que deu. Porque
vai vazar um pouco pelos anéis, que é o normal, por isso tem essa variação, né? De até no máximo 25%, tá? Mas o normal é ficar em torno de 10%. E pode ter vedação pela junta do cabeçote, ou pela válvula de admissão, ou pela válvula de escape, tá? Você já mata todos os problemas. Fez um cilindro? Vamos para o outro cilindro, né? Geralmente eu faço uma sequência, né? Fez no 1, eu vou para o 3. Porque girando o virabrequim, o próximo a estar lá em cima, em combustão, é o 3. Tiro a vela, travo o virabrequim, né? Ou pisando no freio, engatando a primeira, ou com uma ferramenta na ponta do vira, e aí injeto o ar. De novo, uma queda na média em 10%. Depois o quarto e depois o segundo. Então, o normal é estarem aí muito próximos e com uma queda média 10, 15%. O cilindro que tiver má vedação, vai dar 40%, 50% de perda. Então é muito comum. Então dá para testar antes mesmo de tirar o cabeçote. Belezinha? Pessoal lá da Shopcar, Sinara Nogueira. Escopiram, é verdade que após um serviço de cabeçote, se for com fase, o MAP dá muita troca e mesmo assim não resolve? Atenção em relação à altura de cabeçote. Se tirou material demais, vai comprometer a pressão de trabalho, né? A compressão. Então tem que sempre fazer o quê? A leitura da altura do cabeçote antes de remontá-lo. Sempre. É muito importante essa verificação, tá? Para quem não tem o hábito de ler com o vacômetro a depressão do motor, tá? Que é o vácuo do motor. Você tira uma mangueirinha qualquer do motor e coloca ali uma mangueirinha com um vacômetro. Pessoal, é um relógio. Não usa energia, não usa bateria, não usa nada. Ele só vai movimentar o ponteiro de acordo com o vácuo do motor. Chama-se vacômetro. O normal, com motor em marcha lenta, é ter uma oscilação entre 300 e 450 milímetros Hg, tá? De vácuo no motor. Em marcha lenta, 300 a 450. Mas não fica parado, ele fica oscilando rapidamente. Curto, mas oscila, tá? Entre 300 e 400 milímetros Hg, tá? E os 4 cilindros têm que estar com o mesmo valor, pelo menos aproximadamente. Tá ok? Belezinha? E o nome do vencedor da camisa, patrocínio da Valclay, alusiva aí à Copa do Mundo, à seleção brasileira. O vencedor, o sorteado na aula de hoje foi Juliano Ferreira de Freitas. Então, Juliano, parabéns. A produção, te chamando de produção Mac, hein? Parece programa de TV de auditório. A produção Mac vai entrar em contato com você, com os outros ganhadores, né? Da semana anterior, você, o próximo, ainda neste mês, para a entrega do prêmio, ok? Ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar em mais uma aula aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Próxima terça-feira, Sandero e Logan, Sensor, parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.